Olá, arteiros e arteiras, bem-vindos ao nosso canal de pinturas. E hoje eu recebi uma peça para fazer a pintura de olhos e eu vou mostrar para vocês como é o passo a passo da pintura de olho humanizado que eu faço aqui no ateliê. Acompanhe comigo. Essa aqui é a peça que eu recebi da minha cliente, tá? E hoje nós vamos aprender a fazer a pintura do olho humanizado. Aqui no ateliê a gente também faz a pintura de olho como um serviço à parte. Quem tiver uma namoradeira, quiser trazer aqui só para fazer a parte do olho, eu pinto, tá? Então essa daqui é a que eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer todo esse processo. Do olho, a boca, a sobrancelha. Vamos começar? Eu aproximei bem a peça para vocês conseguirem acompanhar todos os detalhes. Observe que este modelo de namoradeira ele já vem com desenho da íris do olho. Se vocês quiserem optar por lixar essa parte, passarem uma massa e apagarem aquele desenho, também facilita para te fazer o olho humanizado. Eu vou manter dessa forma, porque a cliente já me trouxe a peça pronta. E a maioria das que eu faço eu também mantenho por uma questão de tempo. Às vezes demora muito mais para te terminar uma peça quando tu acaba tendo que lixar, passar massa, deixar secar. Então, por uma questão de tempo mesmo, eu acabo fazendo a peça dessa forma que ela está aqui, que vocês estão vendo, tá? Com desenhos que já veio neste modelo. Eu vou, então, começar passando a cor branca todo o fundo do olho. São 2 camadas para deixar bem branco. Quando vocês pintarem a pele, podem já ir cuidando para não manchar ali dentro com a tinta, tá? Mas caso aconteça, é só voltar com a cor branca dentro do olho. Então, vamos começar. Eu tô usando aqui o pincel chato número 2. Aplica a tinta e estica bem ela, para não deixar nenhum excesso. Vou aplicar no outro olho também. Agora, deixar secar. Eu vou apressar aqui a secagem com um secador. Eu tô usando a tinta branca acabamento fosco. Tinta branca acabamento fosco. Pode ser acrílica ou PVA. Vou passar agora a segunda camada da tinta branca.
No outro olho também já vou aplicando. Tô corrigindo umas falhas, deu. Ok, agora é secar novamente. Vou secar novamente e voltar com a próxima etapa. O olho humanizado, a diferença dele para o olho realista é o uso do pincel angular fazendo sombra. Eu vou usar durante todo o processo aqui o pincel angular. Esse pincel ele vai depender o tamanho dele do tamanho do olho que vocês vão trabalhar. Então, eu vou usar para essa namoradeira o pincel angular número 10. Pegue a cor cinza e com o pincel angular faça uma sombra na parte de cima do olho, como se fosse a sombra dos nossos cílios. Ó, faça uma sombra nessa parte de cima do olho. Eu disse para vocês usar a cor cinza porque eu uso a cor preta bem clarinha, mas tem que ter cuidado para não deixar o olho preto a parte interna. Então, para quem tem medo de borrar a parte interna do olho de preto, começa fazendo essa sombra com a cor cinza, tá? Neste aqui eu vou usar o preto para vocês verem como é que fica, ó. Ele faz uma sombra escura na parte superior aqui do olho, tá? Ele tira o efeito do branco chapado. O nosso olho, ele não é um branco no fundo dele, ele tem sombra, ele tem outras características, não é o branco, tá? Então, o primeiro detalhe que a gente faz dentro do branco é tirar o branco, deixar essa sombra na parte superior, ali onde encosta a pálpebra do olho, tá? Da onde nasce os cílios. Agora, vocês vão precisar de um lápis e de uma borracha. Para quem errar, corrige com a borracha. E nós vamos começar com o lápis a desenhar a íris do nosso olho. Eu sei que já tem uma íris aqui, que é do modelo dessa namoradeira, mas eu vou ignorar este desenho e vou fazer um novo desenho, sempre fazendo um círculo dentro do olho. Eu vou mostrar para vocês depois isso num papel que fica mais fácil de entender. Então, aqui, primeiramente, eu vou desenhar um círculo partindo do ponto onde já existe aquela marcação lá do primeiro, já existe a marcação da própria peça, tá? Então, eu vou só pegar e marcar aqui um desenho de como se fosse um círculo aqui dentro do meu olho, tá? E agora eu vou sombrear todo o contorno deste meu olho com a cor marrom. Pode ser marrom claro, pode ser a cor marrom, pode ser o dark chocolate, pode ser o chocolate, mas tem que ser um tom de marrom mais escuro, tá? Desde o marrom claro até o dark chocolate, qualquer um desses tu pode utilizar. Com o pincel angular número 10, a gente vai trabalhar a ponta dele aqui, ó, com a tinta, né?
E nós vamos fazer, então, o contorno da íris com este tom de marrom mais escuro, ó. Estão vendo? Eu faço a lateral, faço a parte superior, desço aqui a outra lateral, fazendo sempre um círculo, e faço a parte inferior. Eu estou fazendo um contorcionismo aqui para conseguir mostrar para vocês, tá? Mesma coisa no outro olho. Lava o pincel angular, molha ali na tinta, prepara a pontinha do pincel e faz toda a volta aqui uma sombra marrom. Marrom mais escuro que vocês tiverem, tá? Eu vou fazendo, então, todo o contorno. Lá vem meu contorcionismo. Pera aí. Fazer parte aqui de baixo. Vamos lá. Ficou clarinho? Volta lá com o pincel. Molha na tinta, prepara a ponta. Eu vou vir aqui, ó. Eita, desculpa aí. Encostei na... Eu vou vir aqui com a pontinha do pincel e vou deixar um pouquinho mais escurinho, tá? Sempre deixando ele num formato circular. Só a pontinha com a tinta, ó. Vem fazendo todo esse contorno. É uma sombra, tá? O que nós precisamos ter no final dessa etapa? Uma sombra mais escura, contornando a íris. O centro do olho, ele tem que estar branco, branco não, ele tem que estar mais claro, tá? Então, é esse o efeito que a gente precisa nesta etapa. Onde ficou faltando cor, vem e coloca cor, tá? Então, pra mim, essa etapa está concluída. Vou afastar um pouco para vocês verem como é que fica. Deixa eu dar um foco aqui na câmera. Foco. Isso, agora sim. É uma sombra escura, tá? Tudo com pincel angular número 10. Agora, com a mesma cor de tinta marrom que vocês usaram ali para fazer a íris, eu vou pegar o meu pincel liner. Aqui eu tô usando o 50, vamos focar aqui também. Pincel liner 50, ele é bem fininho. Eu vou pegar, molhar na tinta, tirar o excesso. E vou vir com ele bem fino. Deixa eu aproximar a peça e focar aqui para vocês. E vou vir aqui nesse contorno e vou fechar com a cor marrom para ficar um perfeito acabamento. Estão vendo? Eu estou apenas alinhando aqui o acabamento do olho. Neste lado, a mesma coisa, nós vamos deixar como se fosse o mesmo contorninho que eu fiz antes com lápis. Agora, eu estou fazendo com a pontinha do pincel liner 50. Aqui do outro lado, mesma situação, nós vamos apenas contornar este cantinho para deixar ele arredondado. Aqui também, a parte do centro. Deixa eu abrir um pouco mais aqui, virar o meu pincel. Também, deixando sempre arredondado, tá, pessoal? E aqui também finalizamos mais essa etapa. Ok, vamos focar aqui no detalhe.
secar. Agora vocês devem secar a peça antes da próxima etapa. Com a peça seca, vocês vão voltar com a cor branca e o pincel Liner 50. Molhem o pincel na tinta, tira o excesso. Com a pontinha bem fininha dele, tá? Ele tá focando a peça agora. Vamos focar aqui no pincel. Ó, uma ponta com tinta bem fininha, perdão, estou balançando a câmera. Nós vamos agora lá para a peça, vamos focar a peça. De que forma nós vamos entrar com o branco aqui? Como eu já disse, então, com a ponta, apenas a ponta do pincel bem fininha, com pouquinha tinta, nós vamos trabalhar todo o contorno, fazendo pequenos tracinhos com o branco. Observem. Está focando? Preciso que foque aqui. Celular, foca em mim. Focou. Aqui, então, pequenos risquinhos com o branco, sempre da ponta pro centro. Vamos novamente. Carreguei tinta no meu pincel, sempre lá do cantinho para o centro. Estão vendo? Carrega a tinta no pincel e continua este mesmo processo em todo o contorno da peça. Quanto mais fininho e mais próximo vocês conseguirem colocar um tracinho do outro, mais perfeito fica o acabamento. Por isso, não podemos ter pressa para fazer este tipo de detalhe nas nossas peças. Então, nós vamos contornando. Estão vendo? Estão vendo também que eu não coloquei o branco sobre aquela linha marrom que nós fizemos antes? Eu estou afastando o pincel dali daquele contorno com marrom, tá? E assim a gente vai fazer agora toda a volta desse olho e o outro também. Não é necessário fazer na parte de cima, porque em cima do olho nós vamos desenhar a pupila. E a pupila ela vai cobrir este detalhe de forma que não adianta a gente fazer ele agora, que ele não vai aparecer. Tá bom? Então, vamos só fazer aqui esse contorno sem precisar fazer na parte superior. Vou tentar mudar a peça sempre de lugar para vocês enxergarem melhor, tá? Só que eu tenho que também conseguir enxergar para eu conseguir pintar aqui para vocês. Conforme vai indo para baixo, ó, vocês têm que ir mudando a posição do traço, tem que começar a trazer ele para cima, tá? Sempre mais arredondado, tá? Aqui já está bom, então nós vamos agora para o próximo olho. É importante que vocês observem. É importante que vocês observem detalhes de como que eu seguro o pincel, até onde o pincel encosta na peça. Esses detalhes são importantes vocês prestarem atenção. Qual é o meu ponto de apoio? Eu uso o meu pulso ou o meu minguinho como ponto de apoio. Isso tudo faz diferença para ter firmeza na mão, para vocês conseguirem fazer um traço sem borrar, tá?
Não é segredo, gente, é treino. Ninguém nasce sabendo, é tudo treino. Vocês precisam treinar as habilidades de vocês. Mas eu não sei usar o pincel angular. Eu também não sabia. Tudo é treino, gente. Pincel angular é o que eu mais uso nas peças para dar realismo. Então, se vocês quiserem trabalhar com realismo, vocês precisam aprender a usar o pincel angular. Ele é muito usado para fazer sombras, para fazer luz nas peças. Então, vocês têm que aprender a usar ele para dar realismo. As minhas alunas eu boto primeiro para fazer o olho numa plaquinha de MDF. Quando a plaquinha de MDF tá ok, elas conseguiram fazer o desenho ali, aí elas começam a pintar o olho direto na peça, tá? Então, gente, fica assim essa etapa. Enquanto seca o branco, eu vou trabalhar mais um detalhe com vocês com a cor vermelha, tá? Aqui vocês podem vir com vermelho, com rosa escuro, com coral, um tom que vocês tiverem de vermelho. Eu vou usar aqui o meu vermelho escarlate. Vou apoiar, gente, vou afastar um pouco aqui a peça agora. Eu vou apoiar a tinta aqui para vocês enxergarem, tá? Eu vou botar um pouquinho de tinta aqui no cantinho, tá? Vou vir com o meu pincelzinho e vou colocar um pinguinho de água aqui, ó. E vou buscar um pouquinho da tinta e vou deixar ela bem aguadinha, ó. Tá vendo? Água e tinta, tá? E é isso aqui que nós vamos utilizar, ó, tá vendo? Somente isso aqui, uma tinta bem aguadinha. Vou trazer aqui pra vocês, novamente. E aqui nós vamos, ó, carreguei aquela tinta no meu pincel, só um pouquinho. Nós vamos ali naquele cantinho do nosso olho. E nós vamos colocar um pouquinho desse vermelho aguadinho. Esse detalhe também, gente, é para dar realismo. Porque o nosso olho, ele tem um cantinho avermelhado ali do nosso canal lacrimal. E é isso que eu trago aqui como realismo para essa peça, tá? Então, o cantinho do olho, ele é avermelhadinho. Pouquíssima coisa, não é um vermelho gritante. Ele fica ali só para dar esse detalhe, esse ar de realismo. Ele é bem superficial mesmo. Aqui a iluminação não tá tão boa como eu gostaria, mas depois eu vou tirar fotos e vou deixar no final do vídeo para vocês verem cada detalhezinho que a gente tá falando, tá? Mas tem aqui um vermelhinho no canto do olho que ficou bem parecido com o olho real, tá? E ele faz diferença sim no final do trabalho, tá? Então, vamos continuar agora. A cliente pediu que eu colocasse um olho verde. Ela quer um olho verde nessa peça. Então, eu vou vir aqui com um tom de verde mais claro, né? Eu vou usar o verde folha, que é um verdinho claro, que vai ser a cor do nosso olho, tá, gente? Verde folha, tá? É o que a gente vai utilizar. Vamos voltar aqui com foco na nossa linda peça. E depois de feito todo esse fundo, é o momento de vir com a cor do olho. Eu vou usar o verde, mas para quem for usar o azul, eu só vou dizer para vocês uma coisa: não usem tons pastéis, tons bebê, azul bebê, verde bebê, tá?
porque isso, ele nas fotos, quando a pessoa olha meio de longe, ele não aparece, tá? Então, usem tons claros, mas tons que apareçam, tá? Eu vou usar, então, o verde folha, que pra mim é um verde claro, que aparece muito bem. E cabe e serve muito bem pra fazer essa pintura de olho, parece bem com o olho verde que as pessoas têm, né? E por que a gente usa tons claros? A gente trabalha um contraste. A gente tá contrastando uma pele escura com um olho claro para ele se destacar, tá bom? Como é que eu trabalho a cor no olho? Eu vou vir com o pincel angular com verde e vou trabalhar neste limite aqui. Deixa eu virar pra vocês verem. A partir deste limite... Ai, meu Deus, como é que vocês vão enxergar? Peraí, mais pra cá, vira mais um pouquinho. Ó, esse limite aqui, ó, é o que eu vou trabalhar, tá? Pro lado do nariz, eu vou pintar com verde e pro lado de fora eu não vou pintar, tá? Observe, a partir daqui eu venho colocando verde. Ele vai passar por cima de todos os detalhes que a gente já fez. Tudo bem, eu borrei, não tem problema. E aqui embaixo também, deixa eu só mudar aqui a posição para vocês conseguirem enxergar. Aqui embaixo também. Tá? E deixa eu só voltar aqui para deixar um sombreado mais bonito. Com um pincelzinho só com água, eu venho aqui para tirar o que eu borrei, ó. Tem só água no meu pincel. Já tirei o que eu borrei. Gente, e isso aqui é a cor do olho. Vocês observem que aqui atrás eu não pintei. Eu pintei deste canto para o centro, da parte de cima para o centro. Repita do outro lado no sentido do nariz. Depois de fazer a parte da cor da íris com o verde folha, vocês têm que pegar um verde um pouco mais escuro. Aqui eu tô usando verde oliva. Com o pincel Liner 50, nós vamos fazer mais uns detalhes ainda aqui dentro do olho. Para focar bem. Ó, agora é o contrário, é do centro pra fora. A gente vai fazer algumas marcaçõezinhas. Carrega mais tinta. Do centro pra fora, ó, gente. Centro pra fora. Faz algumas marcaçõezinhas, alguns risquinhos dentro do olho. Tá? Esse olho, vocês vão entender que ele é um conjunto de informações que a gente tá colocando, que no final ele dá a entender que ele é um olho de verdade, gente. Ele é muito real. Então, vocês precisam seguir todas essas etapas para que ele realmente pareça o que a gente
a nossa proposta aqui, que é um olho humanizado. Parece o olho de uma pessoa quando você olha pra peça, tá? Então, vou fazer esse detalhe agora aqui do outro lado. E vamos lá. Do centro pra fora. Do centro pra fora, tá, gente? Vamos puxando alguns os risquinhos aqui. Sempre, então, do centro pra fora nesse momento. Usando somente a pontinha do pincel. Pincel liner, tá? A partir daqui, a gente vai trabalhar o preto. Eu vou indicar para vocês o uso do preto acrílico. Porque o preto acrílico, ele tem uma cobertura melhor e vocês conseguem fazer uma vez só o traço, sem precisar passar por cima de novo para pintar, porque ele não ficou muito bem. Então, o acrílico é o ideal para fazer esse olho, tá? Então, vou abrir aqui meu acrílico preto, também com pincel liner número 50. E nós vamos fazer o primeiro detalhe do olho. Tiro o excesso do pincel. O primeiro detalhe no olho vai ser o delineador, tá? Em cima e embaixo, nós vamos fazer um delineado em todo o contorno do olho. Ele começa, gente, do cantinho ali onde nós colocamos aquele avermelhadinho. Aqui já é uma questão de gosto. Quem quiser deixar mais marcado, puxa um traço mais grosso, tá? Quem quiser deixar mais fininho, puxa um traço mais fino. Eu gosto de uma peça bem marcada, então meu traço ele não é nem fino nem muito grosso, eu considero ele um meio termo. Vamos puxando então do cantinho do olho. Se borrar, gente, não tem problema. Só tentem não borrar pro lado de dentro do olho, né? Se for borrar, borra pra fora. Que daí tu consegue consertar com a própria cor da pele. Qualquer coisa, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, você só passa ali a cor da pele de novo por cima que ele volta ao normal. Mas se borrar pra dentro, vai ter um pouco mais de trabalho pra consertar. Porque daí tem que vir com o branco, com as outras etapas, tudo de novo até cobrir, tá? Enquanto a tinta ainda tá molhada, tu consegue tentar apagar só com o pincelzinho com água, tá? Mas o preto é bem complicado de conseguir apagar. Tentem não borrar, vão devagarinho, fazendo contorninho. Usem só a pontinha, não deita muito o pincel. Sempre a pontinha do pincel. Eu tô que eu nem respiro quando eu faço isso. Lá do outro lado. Fiz o delineado embaixo do olho. Agora, nós vamos fazer a parte de cima do olho, tá? A parte de cima, deixa eu aproximar aqui pra vocês. A parte de cima que eu falo, primeiro nós vamos aqui nesta região onde encosta a pálpebra do olho ali, aonde nasce os nossos cílios. Então, aqui dentro nós vamos fechar com o preto, tá? Vem lá daquele canto. Vem lá daquele canto e fecha essa parte interna. Fechou a parte interna?
Ok, então agora eu venho, subo aqui um pouquinho e já faço o desenho também do meu delineado. Se vocês colocarem cor na sombra dela, primeiro coloquem a cor e depois façam esse traço aqui com o preto, tá? Primeiro a cor. E façam mais fino para a cor se destacar, né? Eu tenho algumas peças lá na minha página que vocês podem observar esses detalhes. Então, vem desenhando devagarinho para não borrar. Estão vendo? Opa! Deixa eu afastar um pouco para vocês enxergarem melhor como está ficando. Depois eu vou tirar fotos para vocês verem melhor ainda todos esses detalhezinhos. E qualquer coisa, se tiverem dúvidas, deixem ali nos comentários ou me chamem, porque vocês me chamam bastante no WhatsApp para perguntar. Podem chamar que eu sempre respondo. Finalizei aqui o cantinho do olho. E agora eu vou fazer do outro ladinho. Estou fazendo agora esta parte, vamos focar aqui, parte de cima aqui do nosso olho. Tudo com a pontinha do pincel liner. E com preto ainda, eu vou pegar e fazer a pupila do nosso olho. E existem várias formas de fazer. Eu peguei aqui, ó, a bundinha de um lápis, ó, estão vendo? A parte de trás de um lápis, tá? Deixa eu focar aqui pra vocês. Ele não quer focar, mas tudo bem. É a parte de trás de um lapisinho velho que eu tenho, que ela é mais arredondadinha, tá? E pra esse olho ele tem um tamanho bom, mas ele não vai ficar bem redondinho porque a peça ela não é reta, tá? Vocês já vão entender o que eu tô falando. Eu vou pegar aqui a tinta preta. Deixa eu virar aqui pra vocês. Vou pegar a bundinha do meu lápis. Vou molhar aqui na tinta, tá? Fazer um excesso aqui. Então, ó, molhei a bundinha e eu vou colocar essa tinta na parte superior, bem no centro do meu olho, e vou tirar. Tá? Tá vendo que ela encostou lá na parte de... Encostou na parte de cima, encostou na pálpebra e daí eu tirei, tá? Mesma coisa, ó. Eu vou colocar ela aqui. Meu dedo tá na frente, peraí. Eu vou colocar ela aqui bem na parte de cima do olho. Ela vai encostar no olho e na pálpebra. E daí eu tiro. A partir daqui, opa, a partir daqui eu pego o pincel
e vou arrumar para ele ficar bem redondinho e dos dois lados iguais. Isso com a pontinha do pincel liner nós vamos fazer agora, tá? Então, a gente vem aqui no olho, a gente deixa, ele encosta nessa parte de cima, tá vendo? A gente só vai deixar ele agora mais redondinho. Tem que ser um círculo perfeito, porque a nossa pupila, nosso olho, tudo é um círculo perfeito. Então, eu deixei ele um círculo perfeito. Só ajustei o cantinho ali, o outro. E agora, a minha missão é deixar o outro olho igual, com um círculo perfeito e as mesmas medidas. Mas aí, a gente tem que levar em consideração que isso é um trabalho artesanal. Vai ficar igual? Não vai. Vai ficar parecido. Então, a gente trabalha para deixar parecido. Eu também não posso ir aumentando muito num, aumento o outro, aumentar um, aumenta o outro, senão daqui a pouco o olho está todo preto. Então, aqui está ótimo, gente. Eu preciso deixar secar bem esse preto e depois nós vamos ir com o branco, botando luz no olho. Enquanto eu aguardo a secagem ali da pupila, que ela tá bem úmida, eu vou fazer o desenho da minha sobrancelha, tá? Eu uso um lápis e eu faço 3 marcações no rosto e depois eu ligo os pontos. Então, a minha primeira marcação, ela é aqui, gente, ó. Tá vendo? Eu uso como base o canto deste olho aqui, ó, tá? Então, eu subo aqui, tá vendo que tem uma sombra, ó? Tem uma sombra aqui. Então, em cima dessa sombra vai a nossa sobrancelha. Eu venho e puxo aqui um traço que eu alinho com este canto, não tá focando. Tá. Eu puxo aqui, então, um traço que ele está alinhado com o canto deste olho aqui. Ok. Eu faço mais uma marcação que ele está alinhado com o olho. O olho, ele faz toda essa subida e quando ele começa a descer, é onde vai o meu segundo ponto aqui no olho. Na sobrancelha, desculpa. Tá? E o meu terceiro ponto, ele leva em consideração o final do olho. Então, aqui, onde está o final do meu olho, eu afasto em torno de 1 centímetro, mais ou menos, e faço a minha última marcação. Tá? Eu vou agora ligar a parte de baixo da minha sobrancelha, a partir dos pontos que eu fiz. Deste ponto até este ponto, eu vim reto, gente, ó. Deste ponto até este ponto, eu já coloco aqui qual é a altura que eu vou querer da minha sobrancelha e faço uma linha paralela à que eu fiz embaixo. Então, eu tenho aqui um retângulo desenhado na minha sobrancelha. Eu pego o final da minha sobrancelha e ligo com a parte de baixo do meu olho. E vou afunilar com a parte de cima. Eu pego a parte de cima e levo até o final, afunilando o meu olho. Ok? Vou repetir agora do outro lado essa mesma marcação, tá bom? Fiz a primeira marcação, a meu segundo ponto.
Agora eu vou cobrir ela com a cor preta. Essa peça, ela não tem cabelo, tá? Mas se vocês forem fazer uma peça que tem cabelo, procurem colocar a cor do cabelo e a cor da sobrancelha da mesma cor, tá? Eu sei que eu repeti o que eu falei, mas a sobrancelha e o cabelo tem que ser da mesma cor. Agora sim, agora saiu certo. Só tirar aqui o que ficou a mais. Com a borrachinha. E venho com o meu pincel liner. E o preto. E faço a marcação que eu fiz com o lápis. O tracejado embaixo. O tracejado de cima, paralelos. Ok. Agora aqui o final, para quem não enxergou a parte do lápis, que eu expliquei que eu vinha com a parte de cima até um ponto que eu tinha marcado e a parte de baixo até o ponto que eu tinha marcado também, tá? Então, esse foi o desenho que eu fiz com o lápis. Agora é só cobrir com a tinta. Aqui, se vocês quiserem mais fino o traço, na hora de desenhar, vocês podem desenhar só a metade aqui, né? Eu prefiro assim, porque essa peça ela já não tem cabelo, então fica faltando algo ali na testa. Então, pra mim, esse é o tamanho ideal pra este modelo, tá? Eu vou fazer agora o outro lado da mesma forma. E quando eu fizer o desenho do outro lado, eu vejo se tem alguma diferença e eu já conserto pintando, tá? Tem uma caixinha pra isso aqui? Só um pouquinho que a Marisa já vai ali. Ela quer uma caixinha, Marisa. Tem. Se tiver, tem aqui do ladinho. Tem? Tem umas branquinhas aí, Marisa. Eu mostro onde tá. É grande demais? Não, é bem pequenininha aquele caixa. Ah, aquela que é bem pequenininha. Acho que não vai ter. Só grande.
Acho que aqui, a Gabriela, vai dar pra botar aqui dentro, ó. Aí tu arruma, então. Bota um pacotinho de presente depois na volta. Você viu que ele carrega uma chaleirinha? Mas é muito fofo. Que, mãe? Ainda tem a doutorinha ali? Sim. É uma fofa, né? Porque de verdade. Deixa eu ver. Onde? É. Parece de mentira, né? É. Esse aqui também é de verdade, aqui, esse vermelho aqui. Esse daqui também tá forte e penduradinho, né? É só a flor. Não, eu digo esse aqui, ó. O quê? Quanto que é essa flor? Só a flor, sem uma balainha, é 28. Diz já o preço com balainha, mãe. Como é que abre esse aqui? É assim, ó. Tu abre ele e tem renço, ó. Ó. Já tem um leque, né? É. E tem os outros também, são bem delicadinhos. Ó o crochêzinho que eu fiz com a gracinha. Agora eu vou secar a peça e vou fazer um sombreado embaixo da sobrancelha também pra dar realismo, tá? Agora com pincel angular e a pontinha preta, com a cor preta, tá? A gente vai fazer uma sombra embaixo da sobrancelha pra dar realismo também. Então, a gente vem aqui, coloca uma sombra embaixo. Essa água ela vai evaporar, vai ficar só essa sombrinha preta que a gente colocou embaixo do olho. Ela é bem sutil, mas para quem olha assim, ela não tem aquela marcação da onde termina a pintura. Então fica uma coisa bem real. Ó, ficou bem fraquinho aqui, eu vou dar mais, vou botar um pouquinho mais de pretos. Agora sim, ficou o efeito que eu queria. Bem melhor. Agora eu vou colocar a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, agora sim ficou o efeito que eu queria, bem escuro. Depois vocês vão ver melhor nas fotos, tá? E esse mesmo efeito eu vou colocar aqui nessa parte de baixo. Ó. Todo o contorninho aqui também do olho.
outro também. Gente, é tudo com o preto, tá? Se ficar muito forte, pega o pincelzinho com água, vem e tira onde vocês acharam que ficou muito forte, tá? Eu vou só dar uma espalhadinha aqui, outra aqui. E agora sim, a gente tem uma peça bem realista. Tá faltando ainda trabalhar com branco aqui dentro do olho para dar mais iluminação, né? E é o que nós vamos fazer na próxima etapa. Bom, pessoal, agora a gente voltou, já está seco. Eu vou pegar novamente a cor branca. Vou aproximar aqui de vocês. Vou focar aqui nos olhos. Focar neste aqui primeiro. Com pincel liner, eu vou fazer uma meia lua aqui dentro desta parte onde nós pintamos com verde. Vou repetir agora aqui do outro lado. Elas não se encontram, tá, pessoal? Vou fazer um detalhe aqui no olho, que vai estar no canto direito de vocês. Também para o lado direito. Ele sai de dentro do preto e entra ali no verdinho, tá? E agora aqui, mais próximo do nariz, eu venho com uma linha que sai também do preto ali um pouquinho. E ela é bem irregular. Eu vou repetir do outro lado para vocês entenderem, tá? Eu vou fazer 2 meia-lua aqui. Dentro da íris. Sai da pupila e entra ali na íris. 2 risquinhos. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele sai um tracinho da íris e da pupila, ó. Um pouquinho dentro de cada um. E pra cima e pra baixo, tu dá umas batidinhas para ele ficar mais irregular. Agora, a gente precisa deixar secar para passar o verniz. Enquanto isso, a gente vai fazer a boca. Então, nós vamos pintar uma boca bem vermelha. Antes de pintar a boca, eu gosto de fazer o desenho, fazendo um limite até onde eu vou ir com o pincel, para mim não fazer uma boca muito grande ou muito torta. Então, eu começo o meio aqui fazendo como se fosse um coraçãozinho. Um coraçãozinho. E vou até o cantinho lá da boca, de um lado e do outro. E em cima eu não vou passar dessa minha marcação. Vou pegar aqui o vermelho escarlate. Vou usar o pincel chato número 2. Agora, nós vamos pintar, então, com vermelho escarlate.
eu começo fazendo um contorno ali onde eu passei o lápis. Observem que eu já me passei ali, né? Então, eu vou precisar virar um pouco a peça para me enxergar melhor. Aqui. E agora eu vou só onde eu tinha riscado já com o lápis. E faço a mesma coisa agora do outro lado. Na parte de baixo, eu pinto todo o lábio, inclusive embaixo. Por isso que eu não precisei passar o pincel para o lápis para delimitar. Toda aquela parte de baixo da boca ela vai ser pintada. Já vai? Tá. Agora tem que secar e passar mais uma vez para ficar bem com uma cobertura bem certinha. Se for necessário passar 3 a 4 vezes, vocês passem, sempre dando um intervalo para secar uma camada antes de entrar com a outra, tá? Ó, ficou assim com uma camada do escarlate. Agora eu vou secar e vou passar mais uma camada do escarlate. Vamos aplicar então a segunda camada de vermelho escarlate. Você vai querer levar para cada uma das gurias? Já olhou lá? Não, não tá, Se diverte. Nossa filha, nossas afilhadas, nossas sobrinhas querem pintar esses Buda. Depois que tu pintar a boca de vermelho ou outra cor,
Pega o pincel angular com a ponta um pouquinho preta. Bem aguadinho. E faz uma sombra escura lá no centro da boca. Para dar profundidade. Depois que tudo estiver seco, a gente vai aplicar o verniz laca chinesa dentro do olho, na boca e depois nas unhas também. Eu vou passar ele agora para vocês verem o efeito que dá. Tô usando o pincelzinho chato número 2. Tô aplicando a laca chinesa nos olhos. Uma pequena quantidade, porque ela não pode escorrer na peça. Pode aplicar também na sombra, quando vocês fizerem sombra. Esse verniz, ele vai deixar aquele efeito de olho molhadinho. Também para dar realismo. E na boca ele dá aquele efeito de gloss. Quem não tiver a laca chinesa e trabalha com vitral, ele é o mesmo efeito do vitral. É para parecer uma porcelana, para parecer um vidro. É um verniz muito brilhante. Quem tiver verniz geral também pode usar. Passe umas 2 a 3 camadinhas para deixar bem brilhante. Aí você usa o material que você tiver. Esse produto é a base de solvente, então vocês limpem o pincel depois no solvente. Na sobrancelha e no cabelo, quando tiver, eu uso o verniz acrílico brilhante. Ele vai dar um brilho, mas não vai ser tanto quanto dentro dos olhos ou na boca. Porque o nosso cabelo, ele é acetinado, né? Ele tem um brilho natural, mas ele não é um brilho muito forte, como se estivesse molhado, né? Então, o verniz é só para destacar o brilho como se ele fosse uma sobrancelha que estivesse saltando da pele, tá? Coisa mais natural. Ela salta da pele, tá?
Agora, nesse momento, o verniz, ele tá secando. Esse verniz, ele demora um pouco mais pra secar. O ideal é que vocês deixem de um dia pro outro ele descansando, mas já dá pra aplicar os cílios nessa etapa. Então, vou mostrar pra vocês como é que eu faço para aplicar os cílios. Eu sempre tenho por perto um palito de dente, para poder ajudar a aplicar. Porque eu uso a cola da Tec Bond. E ela é cola para artesanato e é instantânea, então se eu botar meu dedo ali em algum momento eu posso estragar toda a pintura que eu já fiz. Então eu uso o palito de dente para ajudar. Procurem comprar cílios que sejam mais volumosos, tenha bastante cabelinho, para ela ficar mais bonita na peça, tá? Ó, com bastante cabelinho, para ficar mais bonita na peça. Vocês vão remover ele da embalagem. Ó. Ele já tem uma colinha que vem na peça. Aí eu corto as pontinhas, os dois lados. Lembrando que o cílio, gente, ele é sempre assim, ó, virado pra cima essa curva, tá? Vocês vão colocar essa curva viradinha pra cima. E ele vai na peça no mesmo local onde saem os nossos cílios. Ou seja, naquele local onde a gente trabalhou o delineado da parte superior do olho, tá? Então, o que ele vai fazer é sair daqui de dentro, ó. Estão vendo? Cadê meu palito? Ele vai sair daqui de dentro, tá? Aqui onde a gente encaixa nossos cílios. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele está abaixo deste desenho que nós fizemos aqui com o pincel. Ele sai, ó, daqui de dentro, tá, gente? Ó, e daí ele vira para cima. Eu estou deixando aqui com aquela cola que já veio na peça, mas agora nós vamos colocar cola instantânea. O que eu fiz foi medir se os cílios ele cabe na peça. Então, eu encaixei lá nesse canto, fiz ele deitar todinho sobre o local onde ele vai ficar, para ver se vai sobrar alguma coisa aqui no final. Sobrou pouquinha coisa, eu vou tirar ele daqui. Pego a tesourinha, corto só o excesso que ficou. Cortei com a tesoura. E agora sim eu vou vir com a cola permanente, tá? Eu coloquei um pouco de cola numa superfície e com o auxílio do palito de dente, eu vou molhar o palito na cola e vou colocar cola em toda a extensão aqui dos cílios. Ó, molhei o palito na cola, coloquei cola em toda a extensão dos cílios. E agora eu vou colocar um pinguinho de cola lá no olho, onde ele vai encontrar com os cílios. Tá? No cantinho da peça. E aqui no finalzinho. Cuidando pra cola não escorrer na peça. É só uma coisinha de nada. Aí eu seguro os cílios. Duas partes, onde eu consigo, ó, mover ele. E encaixo primeiro um lado de dentro do olho. Ali onde é próximo do nariz, curvo os cílios e encaixo a última parte. Dou uma segurada até a cola firmar. E agora, com o auxílio do palito e a cola, eu vou ajustando ele aqui na peça até colar. Olha, que coisa mais linda.
Onde eu julgar necessário, eu vou botando mais cola e vou fixando com o auxílio do palito, tá, gente? Ok, cílios colocados, agora a cola ela precisa secar. Enquanto isso, nós vamos colocar os cílios do outro lado, ó. Os cílios estão encaixados, estão vendo aqui a curvatura dele para cima. Ok. Agora, nós vamos para o outro lado, encaixar os cílios. Mesma coisa. Retira da embalagem, puxando. Ó. Aqui corta a pontinha. Só para te conseguir encaixar melhor lá na peça. Com a colinha que já vem nele, ó, tá colado aqui, vocês encaixem lá na peça pra ver se tá sobrando cílios. Começa sempre encaixando, ó, neste cantinho, ó, colando neste cantinho, fazendo a volta aqui no olho. E agora você já consegue ver o que tá sobrando aqui atrás para cortar. Está sobrando 2 cílios aqui. Eu venho com a tesourinha e corto o excesso. E agora eu já posso vir passando a cola nele e aplicando com auxílio do palito. Passa a cola em toda a extensão dos cílios. E passa cola em alguns pontos lá no olho onde os cílios vai encostar, que é lá no início, no meio e no finalzinho do olho. E agora vem aqui com ele, segurando assim, cuida do lado dos cílios, que ele tem que curvar para cima. Encaixa um lado, encaixa o final. E deita os cílios no olho. Com o auxílio do palito e a cola, vai colocando cola onde julgar necessário. Vamos empurrando, aguardando a secagem. Aqui os cílios, ele subiu um pouquinho. Vou ter que descer um pouquinho aqui pra dentro. Muito bem. Muito bem. Cílios já colocado. Deixa eu virar aqui pra vocês verem o outro lado. Como é que ficou, ó, a curvatura dos cílios.
virados para cima, saindo de dentro do olho, local correto. E assim ficou, então, nossa peça com cílios. Vamos focar aqui. Os cílios também eu utilizo para dar mais realismo na peça. Prontinho! Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. E não deixem de se inscrever aqui no canal para receber sempre quando tiver vídeos novos. Esse, então, foi a pintura de olho humanizado.